Bom, a gente já tem aqui do outro lado da tela para conversar com a gente, abrir a edição desta quarta-feira aqui do Faixa Livre, o escritor, ex-deputado federal, presidente do Instituto João Goulart e do Partido Comunista do Brasil, lá no Distrito Federal, o PCdoB, João Vicente Goulart. João Vicente, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aqueles que estão conosco nessa manhã, que estão nos ouvindo para participar desse tão importante programa aí que tu diriges e que é tão importante para o conhecimento da nossa população. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para mais uma participação e meus agradecimentos aí ao pessoal que está conosco. Eu que agradeço, viu, João, tua presença aqui mais uma vez para fazer esse diálogo conosco, para falar um pouco sobre o quadro da política nacional, enfim, diante de tantos desafios que estão colocados, o governo Lula que avança aí nesse seu terceiro mandato, enfrentando pressões, enfrentando uma oposição muito ferrenha no Congresso Nacional, mas, acima de tudo, fazendo escolhas questionáveis do ponto de vista especialmente da economia. Esse arcabouço fiscal que limita demais os investimentos públicos aqui no nosso país, enfim, uma equipe econômica que está, ao que parece, alinhada com os interesses da alta banca. Mas eu queria primeiro, João, começar, como a gente já não conversa há bastante tempo, queria começar te pedindo uma análise a respeito desse terceiro mandato do presidente Lula, que ultrapassa os 2 anos e meio, em meio a esses desafios que eu acabei citando, algumas questões envolvendo popularidade, perdendo o apoio popular no início do ano, agora recuperando alguma credibilidade diante desses últimos fatos, especialmente o tarifaço envolvendo o presidente dos Estados Unidos, que a gente vai estar detalhado daqui a pouquinho, começa hoje, inclusive, esse tarifaço estipulado pelo Donald Trump. Mas o que é que você pode dizer a respeito desses pouco mais de 2 anos e 7 meses de governo Lula, João? Bom, nós temos que analisar primeiro, Anderson, que nós tivemos 4 anos do governo Bolsonaro, que foi um governo praticamente entreguista da nossa economia, das nossas empresas públicas, e, evidentemente, disputar uma eleição na oposição, né, depois de todo o volume de recursos que o Bolsonaro elaborou na campanha, quase 300 bilhões de reais entre combustíveis, regalias para táxis, para caminhoneiros, enfim, e fora a máquina, a caneta com a máquina atrás. E mesmo assim, o presidente Lula conseguiu, através de uma frente ampla, né, onde vários partidos participaram, conseguiu uma eleição muito difícil, uma eleição que a margem de vitória foi muito estreita. Agora, evidentemente que nós herdamos um Congresso, talvez o pior Congresso que eu tenho conhecimento no que tange a um extremismo fundamentalista, né? Fascista, um Congresso que elege a grande maioria, né, opositora ao governo do presidente Lula. Evidentemente, ele teve, nesse momento, que fazer algumas concessões até para poder governar. O grande debate é que esse presidencialismo de coalizão é um presidencialismo que ele não atinge os seus objetivos, né? E o grande problema, a grande dificuldade que nós encontramos aí é que o programa, vamos dizer assim, progressista que teria que ser implantado, ele sofre tremenda retardação em ser implantado e muitas vezes com concessões que não são de boa ótica, né? Veja só,
nós estamos indo aí, montando para o ano que vem, nós teremos novas eleições à presidência da República, e nós estamos com as mãos muitas vezes atadas, porque, veja só, hoje, governar com essas concessões, como nós estávamos, né, e estamos com Centrão, ministérios, enfim, toda essa conjuntura, eu dificilmente nós pensamos que eles não estarão junto conosco nesse sexto mandato do PT, Então, esse risco nós temos que avaliar se nessa próxima eleição nós ou continuaremos, né, fazendo esse tipo de concessões caso venhamos a ganhar com o presidente Lula, ou partir para, evidentemente, termos um avanço no que tange a reformas estruturais, que são reformas necessárias que não são possíveis fazê-las com esse Congresso, porque muitas dessas reformas dependem de aprovação do Congresso Nacional, como houve em 64. 64, quando foi necessário fazer algumas modificações constitucionais, principalmente na reforma agrária, dependia-se do Congresso, que não queria autorizar o pagamento das desapropriações das terras para a reforma agrária em títulos da dívida pública. Então, nós estamos muito maniatados, vamos dizer assim. Agora, evidentemente que essa sensação vinha profunda no nossos sentimentos de que alguma coisa não estava andando bem. Tu colocasses muito bem aí a nossa orientação da política econômica. Evidentemente que nós estamos com muita dificuldade. O nosso Banco Central, ao que parece, está pior do que no governo Bolsonaro. Os juros estratosféricos no Brasil, o segundo maior juros do mundo inteiro, né? Eu acho que só perde para a Turquia. E nesse estado de circunstâncias, nós não podemos deslanchar o desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional se faz com um governo forte, eu não digo um governo gordo, mas um governo enérgico, um governo que toque na frente o desenvolvimento, para que atrás venham as empresas privadas para fazer esse desenvolvimento. E aí surge o Trump, né? O Trump que está usando, no meu entendimento, está usando esse pretexto de Bolsonaro. Eu acho que ele não entendeu bem que a justiça brasileira é uma justiça autônoma, está usando esses bobalhões, eu diria assim, que se elegeram dentro da democracia brasileira e hoje trabalham contra a democracia brasileira. Então, nós estamos num momento muito difícil da política nacional, um momento que temos que avaliar cautelosamente os novos passos a serem dados. Uhum. João, me chama a atenção quando você diz que esse presidencialismo de coalizão em vigor no Brasil atualmente não cumpre os seus objetivos. Agora, eu acho que a pergunta que fica, e a que deve ser feita acima de tudo, é a seguinte: por que não enfrentar esse presidencialismo de coalizão? Porque em nenhum momento o presidente Lula fez esse enfrentamento mais direto. Ele sempre, de uma hora ou de um jeito ou de outro, acabou aprofundando essa lógica de coalizão, de diálogo com... Evidentemente que o diálogo deve existir, óbvio. A grande questão é você trazer para dentro do governo setores neoliberais, que é o que a gente tem agora no nosso país. O Lula é um conciliador por natureza. Diante do fracasso desse presidencialismo de coalizão, por que não há um enfrentamento dessa lógica? É um pouco
uma política preguiçosa de trazer o povo à frente das decisões fundamentais. Eu sempre digo, Anderson, que talvez uma das reformas mais importantes que esse país deve fazer é a reforma eleitoral. Nós hoje temos um sistema eleitoral completamente retrógrado, no sentido de que não existe o voto partidário, o voto consciente. Eu sempre digo aqui nas minhas colocações, eu não conheço outro país que vote, por exemplo, que o mesmo voto de um cidadão possa votar na direita para a presidência da República e na esquerda para deputado federal. Um exemplo que eu estou dando, no Rio de Janeiro eu conheço gente que votou no Bolsonaro para presidente e na minha amiga e grande camarada Jandira Fegali para deputada federal. Então, você nunca vai ter um Congresso comprometido com um programa partidário. Você vai ter pessoas, que é um voto pessoal, comprometidos com o seu bem-estar, que é o que está acontecendo hoje nesses privilégios que o Congresso Nacional, na sua grande maioria, se atribuiu com essas emendas secretas, com essas emendas que ninguém sabe para onde vão. E hoje voltando ao presidencialismo de coalizão, hoje, talvez, nós já vimos esse exemplo aí, quando o presidente Lula convocou um deputado para assumir o Ministério das Comunicações, eu acho que foi, ele recusou porque hoje o Congresso, com essa captura do orçamento nacional, através dessas emendas, tanto faz para eles terem a administração de um ministério que pouco ou nada representa nas eleições como benefícios na ponta. Então, eles preferem continuar insistindo com essas emendas parlamentares que ninguém sabe aonde vão. Então, essa realidade que nós vivemos aqui é a que nos faz ter um Congresso desse tipo, Congresso totalmente alienado, um Congresso que só se preocupa com as suas emendas, com as suas eleições, e hoje nós temos ainda, pior do que em outros momentos da nação e em outros momentos de ataque à democracia, nós temos essas grandes, essas big techs que administram, né, essa internet de palhaçadas que nós vemos aí, com milhões e milhões de acessos, sem nenhuma consciência política e sem nenhuma opção pelo povo e opção pela construção do Brasil democrático. Tá certo. João, eu já queria entrar logo nesse que é um dos temas importantes aí do cenário da política nessa semana, nesses últimos dias, que diz respeito, obviamente, à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após ele descumprir algumas cautelares que foram colocadas, foram determinadas pelo próprio Alexandre de Moraes e referendadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente viu uma comoção pelo país, tivemos atos aí no último domingo, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre protestos que estão acontecendo lá no Congresso Nacional, enfim, deputados, senadores. Eu queria primeiro saber de você o que é que você achou dessa prisão do Bolsonaro. Você considera que ela é de fato necessária diante do que está colocado, diante das condicionantes? Bolsonaro que é investigado junto com o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, naquela tentativa de interferência na soberania nacional a partir da atuação do deputado federal lá nos Estados Unidos, estabelecer sanções ao nosso país, inclusive contra os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim. Como é que você avalia essa prisão do Bolsonaro? Ela foi exagerada? O Alexandre de Moraes agiu bem nessa medida? Como é que você observa essa questão?
Bom, em princípio, eu acho que nós somos. Essa questão da soberania é uma questão que, inclusive, veio em boa hora. Eu acho que a soberania é uma questão nacional que une os anseios de nossa população, inclusive não necessariamente só do campo progressista, do campo da esquerda nacional. A soberania é um ato de Estado, é uma questão de Estado onde em várias outras oportunidades, em crises mundiais, a soberania uniu vários povos em função de um ataque externo, de um ataque à sua economia, ou às suas fronteiras, ou à sua cultura. Essa tese de soberania é uma questão de que esses deputados que hoje estão atacando o Brasil, eles foram eleitos pela democracia brasileira. Agora, a prisão do Bolsonaro é uma questão jurídica. Ele teve todas as oportunidades de se defender. Essa questão de que atacar as decisões do nosso judiciário, dizendo que se trata de uma questão de ditadura da toga, isso é uma balela, não é? Isso aí eu acho que as pessoas minimamente informadas têm que se dão conta de que esse ataque frontal a nosso sistema judiciário, ele está totalmente enquadrado em traição à pátria, traição ao nosso país, à nossa bandeira, porque, evidentemente, ele está tendo todos os recursos, todas as instâncias, ele está tendo seus advogados, está tendo, e, evidentemente, está descumprindo essas determinações que a justiça dá. Agora, as sanções de um país externo contra nossos magistrados é uma questão de intervenção apodrecida. Eu acho que o Trump e o governo americano está tendo uma posição contrária àquilo que eles dizem que são a maior democracia do mundo, estão interferindo no país democrático, estão usando a política, não é a política do quintal, nosso quintal, como se aqui fosse a casa da sogra. E esse deputado, filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele é completamente ridículo, é uma pessoa desequilibrada completamente para tratar e colocar o Brasil como dizendo: Brasil, se tiver terra arrasada, será minha vingança. Isso não parte de um brasileiro, isso parte de um traidor da pátria. Eu acho perfeita as decisões. Bolsonaro está recorrendo da decisão monocrática do Alexandre de Moraes para ir para o pleno e tem todas as circunstâncias, poderá obter a reversão dessa decisão. Eu não entendo por que tanta intervenção e tanto festa no galinheiro desses deputados que estão querendo parar o país e querendo favorecer uma família parando o país nessas suas posições ridículas que estão fazendo na Câmara Federal e no Congresso Nacional. Me peço desculpas aqui, estou falando um tempão com o microfone fechado, de vez em quando isso acontece aqui. Mas eu dizia o seguinte, ô João, daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre essa espécie de motim que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Parlamentares passaram a noite no plenário da Câmara em protesto contra a prisão do Jair Bolsonaro. Aliás, os trabalhos foram reiniciados ontem lá no Congresso depois do recesso e já foram iniciados sem sessões. As sessões, inclusive, ontem foram canceladas diante desse motim dos deputados bolsonaristas. Mas eu queria antes, o João, falar um pouco mais sobre essa figura do Alexandre de Moraes, porque pelas informações que chegam lá de Brasília, o Alexandre de Moraes estaria meio que isolado a partir
dessa decisão de mandar prender o Jair Bolsonaro, de determinar a prisão domiciliar do ex-presidente. Alguns ministros que estavam ao lado dele apoiavam as medidas que ele tocou até aqui em relação a esse processo envolvendo o ex-capitão, discordam dessa prisão determinada pelo Alexandre de Moraes. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa figura, desse personagem que é o Alexandre de Moraes, que muitos dizem que age de maneira equivocada em algumas das suas decisões em relação ao Jair Bolsonaro. Inclusive, alguns juristas questionam o próprio decreto de prisão do Bolsonaro. Ou seja, há uma divisão, eu diria, em relação a essa decisão mais recente do magistrado. Como é que você avalia essa figura? Como é que esse personagem se coloca dentro do cenário da política nacional? Porque, acima de tudo, por mais que ele seja um juiz, hoje ele é um ator político. Não há dúvidas em relação a isso. Como é que você observa essa figura do Alexandre de Moraes a partir especialmente dessas decisões relacionadas ao Jair Bolsonaro e à extrema-direita? O Alexandre de Moraes foi, no meu entendimento, uma bela surpresa para a democracia. Eu realmente, quando ele assume o Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Temer, eu tinha minhas dúvidas sobre a orientação democrática que pudesse ter o Alexandre de Moraes. Mas, ao passar o tempo, nós vimos aí, principalmente nas eleições de 22 e anteriormente, quando o ataque à democracia estava plenamente inspirado pelo próprio presidente da República, naqueles atos, inúmeros atos com milhares de pessoas, dizendo que não atenderia nenhuma determinação do Alexandre de Moraes, quando as urnas nacionais foram atacadas e ele ainda presidente do TSE, ele, com muita galardia, com muita consistência e força de argumentos, bloqueou qualquer tentativa de golpe de Estado nesse país. Evidentemente que ele se torna um ator político, mas não é que ele se mostre ou pretenda ser um ator político. Ele se torna um ator político por força das decisões em defesa da nossa democracia. Então, nós não podemos dizer que é ele que está se excedendo. Quem está se excedendo, evidentemente, são aqueles que foram prejudicados por sua decisão e estão construindo uma campanha de desmoralização, uma campanha, inclusive, em nível internacional, completamente distorcida, ao ponto de economistas, prêmios Nobel, tenham dito que a lei Mazinski, né, não se aplica a um homem como o Bolsonaro. Imaginem vocês se nós atacássemos a Suprema Corte Americana por não ter feito a prisão do Trump antes das eleições, por ataque ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional americano, né? Agora, nós temos que ver que o Alexandre de Moraes, assim como qualquer ministro, podem ter decisões monocráticas que podem ser reformuladas no pleno do tribunal. Então, eu não conheço verdadeiramente essa divisão. Conhecemos, sim, as posições do Fux, que tem uma posição até que eu, no lugar do ministro Fux, estaria envergonhado de não ter sido não ter sido abarcado pelas decisões do Trump nessa conjuntura. Mas, evidentemente, que nós temos não só o ministro Alexandre de Moraes, como nós temos, e isso é outro ponto de revisão, o México já mudou esse sistema, mas
nós temos um tribunal político, nós temos aí 2 ministros nomeados pelo Bolsonaro que seguem a orientação do Bolsonaro. Agora, e temos também ministros que foram nomeados pela Dilma que não seguiram essa orientação política. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele é muito, de uma forma, age em momentos diferentes, diferentemente daquelas posições da onde eles foram nomeados. Então, eu acho que essa divisão, se é que ela existe realmente, não corresponde achar que a decisão da prisão foi um excesso de caneta do ministro na sua decisão monocrática, ela pode ser reformada. Então, eu não sei se politicamente existe mesmo essa divisão. O que eu sei é que, a partir do 8 de janeiro de 23, houve uma transformação importante, não é que estava o nosso Supremo Tribunal Federal distanciado do Executivo e do Legislativo, que uniu em torno da democracia a separação entre os poderes. Então, eu acho que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ela pode ser revogada ou não, depende do entendimento da Corte quando analisar isso no pleno. A questão é que essa prisão determinada pelo Alexandre de Moraes depende dela ser analisada até no plenário da primeira turma lá do Supremo de um pedido do próprio Alexandre de Moraes, porque como foi um descumprimento de medidas cautelares, ele tem a prerrogativa, enquanto juiz desse processo, de determinar a prisão sem qualquer tipo de resposta ou entendimento da maioria dos magistrados. Ao que tudo indica, inclusive, ele não deve nem levar aos seus pares essa determinação da prisão do domiciliar do Jair Bolsonaro. Não deve ser analisada essa decisão pelos outros juízes. Mas vamos aguardar aí, ver o que é que o Alexandre de Moraes, especialmente diante dessa pressão que surge dos seus pares, o que é que ele vai fazer em relação a esse processo, se ele vai levar, de fato, ao plenário da primeira turma para análise dos ministros. Eu queria falar também um pouco sobre esse tarifácio, viu, João? Tarifácio determinado pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, impondo tarifas de 50% para as exportações brasileiras, tarifácio que entra em vigor hoje, nesta quarta-feira, dia 6. Muitas questões, muitas disputas, muitas negociações, acima de tudo, em relação a essa situação, impactos importantes para a economia. A gente tem tratado, inclusive, ao longo dos últimos dias aqui no nosso programa, sobre esses possíveis impactos do tarifácio. Eu queria uma avaliação tua sobre essa medida do Donald Trump e, especialmente, João, como é que o governo Lula deve reagir a essa medida? Muita gente diz que o presidente Lula deve agir com reciprocidade, parece que o empresariado não defende esse tipo de medida diante da possibilidade de Trump até ampliar esse tarifácio. Enfim, agora temos também essa condicionante da prisão do Jair Bolsonaro, que pode influenciar em todo esse processo. Como é que você analisa o tarifácio do Trump, que entra em vigor nesta quarta-feira, e especialmente as possíveis e necessárias reações do governo Lula a essa medida do presidente dos Estados Unidos? O tarifácio, ele vem... o Trump foi reeleito presidente como se fosse o dono do mundo, né? E não é. Eu acho que ele tem várias vezes anunciado tarifas, ele inclusive anunciou tarifas até de uma ilha que só tem pinguim, mas eu acho que isso evidentemente vai trazer, não só para o Brasil, mas hoje nós temos aí a Índia, nós temos várias economias fortes no mundo que foram atingidas por esse tarifácio. Agora, até onde esse tarifácio vai mexer com a economia mundial, é evidente que vai se procurar, e nesse momento, eu acho, sinceramente, Anderson, que com essas medidas ele está fortalecendo o Sul Global, os BRICS. Eu acho que nós temos aí
quase um terço do comércio mundial que em cima dessas tarifas vai precipitar o intercâmbio comercial, já não mais na moeda do dólar. Então, isto num primeiro momento, no meu entendimento, o tarifaço vai impactar, evidentemente, o PIB mundial, não é apenas o PIB nacional. Agora, nós já vimos aí que o próprio Estados Unidos retirou, depois desses 50%, vários produtos nacionais que estavam atingidos, parece que foram mais de 600 e tantas itens que foram tirados desses 50%. Isto, no meu entendimento, o tarifaço do Trump, tentando trazer as empresas que hoje, depois da globalização, produzem em vários países do mundo, como a própria indústria automotiva dos Estados Unidos, que passou a ser montagem, traz as maiores partes do México. Então, isso, de uma certa forma, vai produzir um aumento muito grande de preços internamente nos Estados Unidos. Eu não sei até quando ele vai segurar essa prepotência que ele tem feito e tem falado para o mundo inteiro. Eu quero dizer o seguinte, que o próprio Trump teve uma queda de popularidade no próprio Estados Unidos incrível. Ou seja, já existem passeatas nos Estados Unidos defendendo o fim de tarifas, porque, evidentemente, o suco de laranja, a carne, o café, que é uma alimentação básica dos americanos, vai produzir uma inflação. Se as empresas importadoras têm que pagar 50%, e não é o Brasil que vai pagar isso, para tomarem café, para comerem um hambúrguer, para tomar um suco de laranja, evidentemente que isso será repassado aos preços internos nos Estados Unidos. Então, eu não sei até que ponto ele vai aguentar segurar essa retórica dele de tarifas no mundo inteiro para que possa, na cabeça dele, retornar as empresas a produzirem nos Estados Unidos. Isso leva anos e isso não é uma facilidade hoje nesse mundo globalizado. Então, eu acho que ele está jogando pôquer aí, está jogando truco com os países para ver até onde eles se subordinam à sua vontade. E aqui no Brasil, o pior de tudo, que não é só uma subordinação econômica, ele está usando uma interferência política para criar caos aqui dentro e para que nós cheguemos lá, tiremos o chapéu e botemos a cartola pedindo esmola para os Estados Unidos. E eu acho que isso não vai acontecer. O presidente Lula, que evidentemente ele tem, né, uma intuição política muito grande, ele evidentemente que está usando esse ataque à nossa soberania, está usando ela e em bom tempo na questão política também. Se ele está usando a questão política, eu acho justo que o presidente Lula use a questão política, a questão da soberania, para aumentar os seus níveis de apoio na população. Eu queria que você falasse um pouco também, João, sobre isso que eu cheguei a levantar, inclusive, no questionamento anterior. Como é que deve ser a reação do governo do presidente Lula a esse tarifaço? Porque eu citei aqui, inclusive, que, ao que tudo indica, o Lula deve fazer um pronunciamento hoje em rede nacional de rádio e TV para falar a respeito desse tarifaço. Como é que o governo deveria reagir? Você apoia que haja reciprocidade nessas ações do governo brasileiro em relação ao tarifaço, enfim? Fica à vontade. Eu acho que não, Anderson. Eu acho que pouco ou nada vai adiantar, ao contrário, nós fazermos essa reciprocidade. Eu acho
que a colocação do presidente Lula hoje será no sentido de que, bom, se eles quiserem tomar café, que paguem 50%. Agora, nós não vamos, a questão dos aviões da Embraer ficou de fora, mas nós não vamos deixar de exportar aviões para outros países, renegociar contratos de aumentos de exportações para outros países, e isso não vai atingir a longo prazo as nossas empresas. Eu acho que ele já tem dito que as empresas que ficaram fora desses 50%, que ficaram dentro, aliás, desses 50%, serão abarcadas com créditos do BNDES, está se estudando contribuição do governo federal para não haver desemprego, ou seja, contribuições de créditos para manter a folha de pagamentos, e, sem dúvida alguma, eu acho que ele, presidente Lula, tem sido um grande divulgador do mercado brasileiro no exterior. Ou seja, sem dúvida alguma, ele vai procurar para aquelas empresas que estão sofrendo esse ataque dos 50%, que não ficaram fora, sair novos mercados. E vai aliviar, no meu entendimento também, vai aliviar o mercado interno, porque aquilo que não for exportado vai ter que ser colocado no mercado interno com uma significativa baixa de preços. Então, eu acho que nós vamos sofrer aí 2, 3 meses até conseguir novos mercados, mas não acho que devemos retalhar da mesma forma que eles retalharam, porque essa retaliação do Trump será a própria espada que vai feri-los brevemente num período curto. Há quem diga, inclusive, que o Trump deve voltar atrás dessas medidas diante do impacto econômico que isso pode Eu não duvido que ele sempre faz essas bravatas e volta atrás. Pois é, especialmente diante do tipo de impacto que isso pode ter na economia internamente, especialmente em relação a essa questão do café que você citou. João, o fato é que o Brasil está buscando uma via de negociação com o Donald Trump em relação a esse tarifaço, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, aí chegou a dizer essa semana que quer negociar, quer colocar nessa busca por um acordo as terras raras brasileiras. Eu queria saber de você se vale a pena a gente entregar os minérios valiosíssimos no mundo hoje. Terras raras, como eu citei aqui, são um alvo de grandes potências no mundo, por conta justamente da sua importância no que diz respeito ao mercado da tecnologia. Não pode acontecer algo como já se deu, como já se dá com o petróleo hoje, João. A gente teve aí essa notícia recente da britânica BP, a British Petroleum, que encontrou uma super reserva na bacia de Campos e terá direito a toda a exploração daquela área por conta justamente dos leilões que foram feitos do pré-sal aqui no nosso país. Colocar as terras raras numa possibilidade de acordo com Donald Trump para derrubar esse tarifaço não seria um erro no nosso país? Não, seria, evidentemente que seria um erro se colocássemos essa questão nesse momento para derrubar tarifaço. Eu acho que não é por aí. As terras raras hoje no mundo inteiro, e a China tem a primacia sobre esse desenvolvimento, nós não temos tecnologia, porque não é só extrair as terras raras, de 1 tonelada dá 1 quilo de terra, daqueles nióbios e outros materiais que são necessários hoje para a produção de armamento, de alta tecnologia, de chips, etc. Eu acho o seguinte, nós não podemos negociar de forma alguma com essa pressão e com a faca no pescoço. Isso é inviável. Agora, negociar com o Trump e as terras raras, posteriormente a uma normalização das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos, eu não vejo maiores problemas disso, até porque para nós
não só extrair, como elaborar e chegar a esses minérios sensíveis, não é só a extração, é um processamento que nós devemos, evidentemente, usar a nossa ciência e tecnologia para atingir esse estágio de obtenção desses novos minérios, esses novos elementos químicos que produzem e que são necessários hoje para a alta tecnologia. Então, eu não vejo maiores dificuldades de negociar as terras raras nesse contexto, mas não, evidentemente, com ceder as terras raras para dobrar a cabeça e retirar as sanções que ele está pretendendo manter contra o Brasil. Isso jamais. João, você defende que o Brasil, de uma forma ou de outra, possa negociar essas terras raras em uma situação que você chama de normalidade, sem que haja essa pressão relacionada ao tarifaço. Não seria... Você também levantou, inclusive, na tua resposta, essa situação da dificuldade de exploração e de utilização desses minérios raros, enfim. Não seria mais jogo para o país desenvolver a sua indústria para que possa fazer a utilização, Brasil mesmo, desses minérios, dessas terras raras, desenvolver produtos de tecnologia, enfim, equipamentos com a utilização desses minérios, ao invés de a gente negociar isso? Eu chamo de entregar porque, enfim, são minérios valiosíssimos hoje, são um ativo estratégico, eu diria, inclusive no que diz respeito à discussão da soberania. Seria mais vantajoso para o Brasil desenvolver a sua indústria de tecnologia, inclusive, justamente para fazer o Brasil mesmo a utilização desses minérios, ao invés de negociar com outros atores internacionais, seja a China ou os Estados Unidos, ou quem quer que seja? Não, sem dúvida. Eu acho que não necessariamente nós temos que vender tudo. O Brasil hoje, Anderson, tem o segundo maior volume de terras raras do mundo. Então, o nosso estoque dessas terras raras é muito grande. Evidentemente que se trata também de uma questão de soberania nacional. Agora, nada nos impede de começar a negociar as terras raras só na extração brutas, enquanto nós desenvolvemos a tecnologia necessária para obter aqueles minérios que são o ponto final e valiosos para a tecnologia, armas, enfim, chips, computadores, etc., e até mísseis são necessários essas terras raras. Agora, evidentemente que nós temos um período de maturação dessa tecnologia. Isso não impede, como a China fazia antes desses tarifaços do Trump, a China, com toda a soberania chinesa e com toda a sapiência chinesa, vendia para os Estados Unidos essa tecnologia, desde que fossem controlados o uso dessa tecnologia, se foi para armas, se foi para chips, se foi para computadores, se foi para mísseis. Evidentemente que nós temos condições de ter o controle para quem vendemos e para onde serão destinados esses recursos, enquanto nós, tecnologicamente, obtemos a sabedoria necessária para ter depois uma autodeterminação nesses materiais e no controle dessa tecnologia. João, eu queria tratar logo dessa questão envolvendo o motim, que eu chamei aqui lá no Congresso Nacional, dos parlamentares bolsonaristas em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, contrários à prisão do ex-capitão. Deputados usaram, inclusive, esparadrapos na boca, liderados pelo senador Flávio Bolsonaro, inclusive anunciaram o que chamaram de
pacote da paz. Entre as medidas, segundo eles, desse pacote da paz estão a defesa da aprovação de um perdão aos condenados pelos ataques no 8 de janeiro, uma proposta que está paralisada lá na Câmara dos Deputados. Além disso, os deputados, os parlamentares avisaram que vão fazer obstrução da pauta no Congresso até que as suas propostas sejam analisadas em plenário. O vice-presidente da Câmara, o deputado Aldineu Cortes, do PL, já avisou que, assim que assumir a mesa diretora, na ausência do Hugo Mota, ele vai pautar o debate da anistia. Fez uma ameaça velada aí ao presidente da Câmara e ao nosso país, acima de tudo. João, parece que o bolsonarismo vai tentar de tudo para salvar o ex-presidente. Eu citei, inclusive, ainda há pouco, que eles fizeram ali, estiveram durante a madrugada lá no plenário da Câmara, ocupando a Casa Legislativa. Enfim, a imprensa, inclusive, foi proibida de acessar lá o plenário. Houve lá uma mudança, né, na dinâmica do Congresso Nacional diante dessa ação dos deputados e senadores lá nos plenários. Eu queria uma avaliação tua para esse motim, essa ação, esse protesto do bolsonarismo, dos parlamentares, e também até que ponto esses deputados de extrema-direita têm força para levar essa obstrução à frente. O Centrão, por exemplo, entraria nesse jogo, sabendo o quão tóxico ou quão tóxica é a figura do Jair Bolsonaro hoje. Como é que você analisa esse protesto dos bolsonaristas e até onde ele pode chegar? Olha, eu achei ridículo porque uma coisa, Anderson, no meio de uma sessão parlamentar, a bancada entrar em obstrução. Isso é uma questão que está prevista no regimento interno. Agora, fazer um bloqueio antes da sessão, sentar na cadeira do presidente, botar tapa-bocas na frente das câmaras, na frente da mesa do Senado, isso é uma prepotência ridícula. Eles têm um mandato para exercer esse mandato e não para fazer essa prepotência que eles estão executando. Eu tenho visto outras ridicularidades que são praticadas aí nesse Congresso, porque nós, há poucos tempos atrás, vimos os deputados do PL com uma bandeira do Trump atrás, uma bandeira americana. É um viralatismo completo. Eles querem uma anistia para o presidente Bolsonaro quando ainda não houve condenação. Ou seja, é uma antecipação de culpa exatamente por aquilo que eles defenderam, apoiaram, que foi a tentativa de golpe de Estado. Então, realmente, eu não acho que eles terão força suficiente para manter esse bloqueio, Isso aí é mais jogo para a mídia, né? Para assustar o sistema democrático. Mas a democracia brasileira tem se sustentado em várias oportunidades e superado essas tentativas de golpe, essas tentativas de obstrução, essas tentativas de querer pressionar o governo e botar ele nas cordas como se fosse uma luta de boxe. Não é uma luta de boxe. Nós temos dignidade e eu creio que se eles mantiverem por essa semana, esse bloqueio, vai haver um levante popular para tirá-los da cadeira onde se encontram. Não é possível que os nossos sindicatos, as nossas centrais sindicais, tolerem até quando isso aí. Então, eu acho que o povo brasileiro vai se manifestar se eles insistirem nessas condições de bloquear, como estão bloqueando o andamento dos trabalhos aí. Quanto a esse palhaço do vice-presidente e o outro palhaço também, que é esse Hugo Mota, isso aí não... Botar a anistia em votação, eu não sei se terá muito...
inclusive o seguinte, o vice-presidente só pode assumir caso o presidente Hugo Mota não esteja presente durante certo algum tempo no Congresso Nacional, e não acredito que isso vai acontecer. Está na hora desse presidente da Câmara dos Deputados tomar vergonha na cara e se mostrar como um autêntico presidente de uma casa legislativa que sempre teve grandes parlamentares no decorrer, né, da sua história, e ele está muito longe de ser um Ulisses Guimarães, viu, Anderson? O João, o problema é que esse palhaço desse Hugo Mota que você diz, ele está aliado ao governo. Inclusive, ontem deu uma declaração a respeito dessa situação, desse motim dos parlamentares ao lado do Alexandre Padilha, ministro hoje da Saúde, que foi o articulador político do governo. Enfim, o governo Lula, inclusive, apoiou a eleição do Hugo Mota e o presidente faz sinalizações ali de que deve manter esse diálogo, essa proximidade, essas iniciativas junto do Congresso, especialmente do Hugo Mota. Como é que você vê, para a gente fechar aqui, esse diálogo próximo entre o governo e o presidente da Câmara, que você, inclusive, aqui classificou como palhaço? Eu acho que ele continua sendo palhaço, só que a gente às vezes tem que dançar com o palhaço, porque evidentemente ele tem no comando a pauta de colocar qualquer emenda que atrapalhe o desenrolar do Congresso. O presidente Lula já levou ele para vários lugares internacionais, tem tratado ele com muito cordialidade, mas chega um ponto que, evidentemente, nós não podemos voltar ao que foi o presidente da Câmara de Deputados, o Cunha, que, evidentemente, quando não obteve aquilo que ele queria, passou-se para o outro lado e começou a conspirar dioturnamente contra a presidente Dilma. Então, evidentemente que a gente, muitas vezes, tem que tirá-lo para dançar, mas ele tem que se colocar no lugar que ele preside a maior Câmara da América do Sul, e que o Brasil tem dignidade, que ele não pode se atrelar à vontade de direitistas e de fascistas que querem derrubar o governo. Figuras do governo, inclusive, chegaram a defender o Hugo Mota recentemente, quando ele foi alvo de protestos nas redes sociais, também nas ruas ali, contra a Câmara dos Deputados em especial, enfim. João Vicente, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente, abrindo a edição desta quarta-feira, viu? Muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu que te agradeço. Vamos seguir aqui dialogando. Eu que te agradeço. Hein? Vamos seguir aqui dialogando nos próximos tempos. Vamos sim. Ô Anderson, eu que te agradeço imensamente a nossa participação aqui no teu programa e quero te cumprimentar, porque hoje nós teremos aí a Maria Lúcia Fatorelli e o Ícaro Chaves. Ambos estão conosco no MDS, no Movimento de Defesa da Soberania Nacional, que é um movimento que nós estamos montando para lutar e propor novas saídas políticas para o nosso país. Então, muito obrigado, agradeço o teu convite e um abraço aos dois que participarão daqui para frente. Defender a soberania é fundamental, nesse momento, acima de tudo, uma soberania popular que defenda os interesses da classe trabalhadora. Muito obrigado, viu, João? Um grande abraço, até a próxima. Grande abraço, um abração. Conversamos aqui com João Vicente Goulart. João Vicente Goulart, que é escritor, ex-deputado federal, presidente do Instituto João Goulart e também presidente do PCdoB, lá no Distrito Federal.